Brasil acelera a campanha de vacinação contra a Covid e rompe a marca de 100 milhões de doses aplicadas até agora. No ranking global de imunização, Índia ultrapassa os Estados Unidos e agora é o segundo país que mais vacina contra o coronavírus. União Europeia não autoriza o uso da vacina da AstraZeneca fabricada na Índia, sob a alegação de ser diferente da original. CPI da Covid recebe o empresário Carlos Wizard, que se recusa a responder às perguntas dos senadores. Taxa de desemprego se mantém em alta no Brasil, acima dos 14% em abril. Doutor Jairinho tem um mandato de vereador cassado no plenário da Câmara do Rio de Janeiro. Sobe o número de mortos em desabamento na região de Miami, nos Estados Unidos. Buscas por sobreviventes continuam. E você vai conhecer o carro-avião que pode circular tanto no céu como na terra usando gasolina comum. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro lançou hoje em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, mais um radar do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. A repórter Lilian Heck e o repórter cinematográfico Wesley Weber, enviados especiais da RIT à fronteira do Brasil com o Paraguai, têm mais informações. O radar inaugurado hoje em Ponta Porã é o terceiro do SISEAB, Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, implantado pela Aeronáutica com o objetivo de ampliar a fiscalização nas fronteiras do Brasil com o Paraguai e com a Bolívia. Os radares estão preparados para receber informações durante os 365 dias do ano, por 24 horas. O governo federal investiu nos 3 sistemas, de Corumbá, Porto Murtinho e aqui de Ponta Porã, 127 milhões de reais. O presidente desembarcou no Aeroporto Internacional de Ponta Porã e foi recebido por autoridades. Em seguida, foi ao encontro de apoiadores que o aguardavam. Em seguida, participou de uma simulação de interceptação de aeronave. Ciente caçador, informo que foi detectada uma aeronave não autorizada a sobrevoar a região centro-oeste. Curve agora para a proa de 345 para realizar a interceptação da aeronave desconhecida. Em seu pronunciamento, Bolsonaro afirmou que os radares são importantes para aumentar a vigilância e combater os chamados crimes de fronteira, principalmente o tráfico de drogas e o contrabando. Hoje estamos aqui inaugurando mais uma ação do governo federal. Isso nos proporcionará paz e tranquilidade. Nos proporcionará um combate também, além de ilícitos, um ilícito dos maiores, a meu entender, o tráfico de drogas e armas. Isso trará paz para o centro do nosso Brasil. Apreendemos mais de 760 toneladas de drogas. Drogas que iriam para o Brasil todo, dizimando muitas das nossas famílias. E eu agradeço muito esse olhar de sensibilidade, porque proteger as fronteiras é proteger o Brasil, proteger a nossa população. E eu fico muito contente e agradecido pelo apoio que o senhor deu em montar esse núcleo de inteligência, instalar os radares, mas acima de tudo, a integração das forças militares do Mato Grosso do Sul com as forças federais propiciam com que a gente dê mais segurança à nossa gente. Bolsonaro lembrou ainda dos anos que morou em Mato Grosso do Sul, quando serviu no quartel do Exército Brasileiro em Nioaque, e de traços da cultura e da tradição do Estado. É uma satisfação muito grande voltar a esse Estado, por onde servi por 3 anos, a nossa querida Nioaque. Saudades do tereré, da guavira, do churrasco com mandioca e do nosso Pantanal.
A situação política no Brasil não ficou fora do radar do presidente na visita dele a Mato Grosso do Sul. Bolsonaro falou sobre a CPI da pandemia do Senado Federal, que fez denúncias contra o governo no contrato para a compra da vacina indiana Covaxin. O presidente soltou o verbo contra os principais integrantes da comissão. Não consegue nos atingir. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por 7 bandidos que vão nos tirar daqui. O presidente, no entanto, encerrou a fala de forma mais amena, se dirigindo ao integrante ilustre da comitiva dele, o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. Temos uma pessoa que nos acompanha e me dá muito orgulho quando saio com ela pelo Brasil. Que desde garoto eu ouvia tremular em seu carro de Fórmula 1, às vezes que ele ganhava, e foram muitas, a bandeira do nosso Brasil, o nosso querido Nelson Piquet, tricampeão mundial. E 2 das vacinas em uso contra a Covid-19 no Brasil foram incorporadas pelo Ministério da Saúde ao Sistema Único de Saúde. De Brasília, Jaqueline Fonseca explica quais são. As vacinas da AstraZeneca e da Pfizer foram incorporadas ao Sistema Único de Saúde pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira. A decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec, saiu hoje no Diário Oficial da União. Com a publicação, a Conitec reforça o reconhecimento com relação à efetividade das vacinas. Em 5 anos, o uso dos 2 imunizantes deve gerar uma economia de 150 bilhões de reais, com internações e realizações de exames, por exemplo, segundo o relatório produzido pela Conitec. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a decisão demonstra que o Ministério da Saúde trabalha pautado em critérios técnicos. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A farmacêutica Pfizer entregou hoje ao Brasil mais de 930 mil doses da vacina contra a Covid-19. O avião que decolou de Miami, nos Estados Unidos, pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, perto das 8 da noite. Esse é o 19º lote que a farmacêutica americana entrega do contrato de 200 milhões de doses com o governo federal. Com a remessa desta quarta, 14 milhões e meio de doses de vacinas da Pfizer chegaram ao país. A companhia diz que vai cumprir o cronograma de entrega até o final de 2021. Seguimos com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 165 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 30 de junho, o Brasil aplicou 100.181.800 doses, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. A União Europeia não autorizou o uso da vacina da AstraZeneca fabricada na Índia. O bloco alega que pode haver diferenças com a original. A versão indiana da vacina anti-Covid da AstraZeneca, chamada Covishield, não está licenciada na União Europeia devido a possíveis diferenças com a original. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo regulador europeu. A Agência Europeia de Medicamentos informou à AFP em um comunicado que, mesmo que use uma tecnologia de produção análoga ao imunizante da AstraZeneca, a Covishield como tal não está atualmente aprovada pelos regulamentos da UE. Até o momento existem 4 vacinas licenciadas pelo bloco: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. 4 outras estão em processo de revisão para possível aprovação: a russa Sputnik V, a chinesa Sinovac, a alemã CureVac e a americana Novavax. A Organização Mundial da Saúde deu sua aprovação à Covishield e lamentou que alguns países rejeitem o produto. A União Africana criticou que a falta de autorização na UE da vacina de baixo custo fabricada na Índia pode causar transtornos à África, onde é amplamente distribuída. Richard Merigo, do Escritório Regional da OMS para a África, disse que é uma grande vergonha porque a AstraZeneca Covishield é exatamente a mesma vacina. E vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 3 bilhões e 40 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China supera a marca de 1 bilhão e 230 milhões de doses. Em seguida, mudança no ranking. A Índia é a nova segunda colocada.
e registra pouco mais de 327 milhões. Um pouco atrás, na terceira posição, com mais de 325 milhões, estão os Estados Unidos. O Brasil segue na quarta colocação e hoje supera a marca de 100 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, está o Reino Unido, que tem mais de 77 milhões de doses até agora. Um estudo mostrou que a vacina russa Sputnik registrou alta eficácia contra a variante Delta da Covid-19. A nova cepa foi identificada originalmente na Índia e é considerada a mais contagiosa. A vacina Sputnik V é 90% eficaz contra a variante Delta da Covid-19. A informação foi divulgada pelo Instituto Gamaleya, órgão do Ministério da Saúde da Rússia, que desenvolveu a vacina. A nova cepa foi identificada originalmente na Índia e é considerada a mais contagiosa. Pelo Twitter, o diretor adjunto para a pesquisa científica do Instituto, Denis Logunov, a Sputnik V mostra um declínio menor na eficácia contra a variante Delta do que qualquer outra vacina com resultados publicados. A Sputnik V foi aprovada para uso de emergência em 65 países. O primeiro caso de morte no Brasil por causa da infecção com a cepa originária da Índia foi confirmada na semana passada pela Secretaria de Saúde do Paraná. A mulher infectada tinha 42 anos e morreu por conta da doença em abril. E veja a seguir, moradores de rua são imunizados com a vacina da Janssen em várias cidades do país. E veja também, taxa de desemprego se mantém em alta no Brasil, acima dos 14%. O desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril e se manteve em patamar recorde. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. No mesmo período do ano passado, quando o novo coronavírus registrou suas primeiras vítimas no país, a taxa de desemprego era de 12,6%. Em números absolutos, havia 14,8 milhões de pessoas em busca de trabalho no trimestre encerrado em abril, segundo o IBGE. O número de pessoas subutilizadas atingiu 33,3 milhões, 4,6 milhões a mais do que há um ano. Essa categoria inclui desocupados e pessoas com menos horas trabalhadas do que precisam. Já o contingente de pessoas desalentadas que deixaram de procurar trabalho por falta de oportunidades manteve-se em torno de 6 milhões. Se a dinâmica de recuperação e o avanço da vacinação se confirmarem, o número de pessoas que voltariam a procurar trabalho deve aumentar, segundo analistas. A Caixa Econômica pagou hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de novembro e dezembro. Também recebeu hoje quem faz parte do programa Bolsa Família e tem o NIS com final zero. A Receita pagou hoje a restituição do segundo lote do imposto de renda para mais de 4 milhões de contribuintes. O dinheiro foi depositado na conta bancária informada na declaração. Mais de 4 milhões e 200 mil contribuintes recebem a restituição do imposto de renda neste segundo lote. De acordo com a Receita Federal, no total, vão ser pagos mais de 6 bilhões de reais. Os beneficiados são todos aqueles que entregaram a declaração até o dia 21 de março. O valor também beneficia declarações residuais dos exercícios de 2008 a 2020, que estavam retidas pelo fisco. A consulta está disponível no site da Receita. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração. Se por algum motivo o pagamento não for realizado, os valores ficam disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Os próximos lotes de restituição do Imposto de Renda 2021 vão ser pagos em 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro, conforme calendário da Receita Federal. O aviso dos cidadãos beneficiados é feito sempre 1 semana antes da liberação dos recursos. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira, puxado por uma correção global na moeda norte-americana e por realização de lucros depois de um mês inteiro de queda na cotação. A moeda norte-americana subiu 0,63% e encerrou o dia cotada a R$ 4,972 na venda. Agora, em várias cidades do país, nós mudamos agora de assunto, os moradores de rua estão recebendo a vacina da Janssen. Olha só que boa notícia. Verdade. E a escolha para isso
é estratégica, Beatriz. Isso porque o grupo é considerado de alto risco para a contaminação pela Covid-19 e é um dos que tem mais dificuldades para completar a vacinação em 2 doses. E como o imunizante norte-americano é aplicado em dose única, o risco diminui. Às vezes você é tratado com nem bicho. Há 4 anos ela vive na rua. Não é fácil, não é brincadeira. Nossa, você passa por cada coisa, nossa, é humilhação. Às vezes é medo, às vezes você não tem um lugar para dormir, às vezes está chovendo, você não... Nossa, é horrível. Mas aos 56 anos, a Rosângela ainda sonha. O sonho é ter minha barraca. Eu não tenho dinheiro para pagar uma licença, e nem o pão. Né? Como que eu vou montar minha barraca se eu não tenho essas condições? Um sonho que ficou ameaçado pela pandemia do novo coronavírus. Um estudo feito nos Estados Unidos aponta que a mortalidade pela Covid-19 de pessoas em situação de rua pode ser até 10 vezes maior do que no restante da população. A falta de higiene e a dificuldade em manter o isolamento social aumentam muito o risco de contaminação. Segundo o levantamento, em um grupo de 1.000 moradores de rua, o índice de contaminação registrado foi de 46 casos. No grupo de 1.000 pessoas que vivem em residências, esse número caiu para menos de 2 casos. Parceria com o governo federal, com uma verba específica que a gente recebeu aqui em Mogi das Cruzes, para que a gente pudesse também estar acolhendo essas pessoas no caso do isolamento social. Porque se você fez o teste, deu positivo, para onde que você vai? Então, a gente criou aí um serviço, a gente tem 50 vagas, né? E essas pessoas, no caso, quando ela foi detectado positivo para a Covid-19, ela vai para esse centro e aí ela vai ficar em acolhimento, mas assim, protegida também, respeitando todas as restrições e as regras sanitárias frente à questão da Covid-19. A cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, se tornou referência no trabalho com moradores de rua durante a pandemia. O atendimento acontece nesse centro de acolhimento. Cerca de 200 pessoas estão cadastradas e são acompanhadas diariamente. Todos os dias são realizados testes de sangue para saber se a pessoa está contaminada. O resultado sai em apenas 10 minutos. O Gilmar estava preocupado e realizou o teste. Resultado negativo, só um tracinho do teste. Tu garante então que ele não está contaminado? Não, sem resultado negativo no momento. E assim, rápido e já com precisão? Sim, rápido e preciso. Agora, dá alívio saber desse resultado aí, saber que você não está contaminado? Sim, com certeza, com certeza. Já vou para o abrigo sabendo que estou livre. Mas a parte mais importante desse trabalho é a vacinação. E para garantir que todos sejam imunizados, uma van leva os moradores de rua até os locais onde a vacina é aplicada. Em todo o estado de São Paulo, mais de 400.000 pessoas receberam a dose, mas não voltaram para tomar a segunda. E um dos públicos que tem tido mais dificuldade para completar a imunização são os moradores de rua. Por isso, esse grupo foi escolhido estrategicamente para receber a vacina norte-americana Janssen, que é em dose única. Público de difícil acesso, porque como ele não tem uma moradia fixa, fica difícil garantir a segunda dose, né? Então, essa modalidade de uma aplicação única, né, da vacinação em dose única, favoreceu muito, né, essa condição de vida que eles têm, né, de difícil localização para a segunda dose, que ficaria difícil de garantir a segunda dose para esse público. Mas aqui no posto de vacinação, nossa reportagem presenciou as dificuldades do trabalho com os moradores de rua. Do grupo que veio na van, 2 deles acabaram fugindo e não tomaram a vacina. Ah, e lembra da Rosângela? Aquela do começo da reportagem? Ela veio com o grupo, mas não sabia o número do CPF. E o documento é necessário para a vacinação. A falta de documento é comum, né? Eles não portarem o documento e a gente precisa fazer busca, né, no sistema, encontrar a numeração correta para garantir que ela ocorra. E quando a pessoa vem ainda estando um pouco sob efeito de substância, ela evade, ela recusa o procedimento, é bem complexo. A base de tudo é a confiança, né? Ganhar a confiança dela. Para todo o trabalho com a população de rua, ela necessita dessa formação de vínculo. Mas para a Rosângela, a história teve um final feliz. Como a Secretaria de Assistência Social faz o cadastro dos moradores de rua,
os assistentes sociais conseguiram descobrir o número do CPF. E ela, enfim, pôde ser vacinada. Obrigado. Bom, agora você está imunizada, está segura agora. Qual que é a sua sensação? Alegria. E veja a seguir. CPI da Covid recebe o empresário Carlos Wieser. E nos Estados Unidos, continuam as buscas por sobreviventes nos escombros de desabamento de prédio. A CPI da pandemia aprovou hoje novos requerimentos e ouvirá na próxima semana o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Também foram aprovados os pedidos para convocar o servidor público denunciado em uma reportagem por cobrar propina na venda de vacinas. Hoje a CPI da pandemia ouviu o empresário Carlos Wieser, que usou o direito de ficar calado e não respondeu aos senadores. Antes do depoimento, os senadores votaram requerimentos e houve muita discussão. Na pauta disponível ontem, havia 60 requerimentos. Nesta quarta, 40 novos itens foram incluídos. Parte dos pedidos tratavam de convocações de servidores e conselheiros do Amazonas. O presidente da CPI da pandemia foi acusado pelo senador Eduardo Braga de fazer palanque para as eleições estaduais. Omar Aziz rebateu dizendo que o assunto está no escopo da CPI da pandemia. Os demais requerimentos pediam convocações e informações para esclarecer a denúncia de que um servidor do Ministério da Saúde teria pedido propina pela compra de vacinas. O líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, defendeu a investigação de toda e qualquer irregularidade e afirmou que o servidor foi exonerado. Eu gostaria de reiterar o firme propósito do presidente da República, Jair Bolsonaro, de não compactuar com qualquer irregularidade, seja na relação dos órgãos do governo federal com a iniciativa privada, seja pela atuação de seus agentes públicos. Não por outra razão, diante das suspeitas de oferecimento de propina na negociação da aquisição de vacinas, o ministro Queiroga exonerou o diretor de logística do Ministério da Saúde, o senhor Roberto Ferreira Dias, para que a apuração da Controladoria Geral da União possa transcorrer de forma isenta, sem interferência de qualquer natureza. Prosperou o pedido para ouvir o representante da Davat Medical, Luiz Paulo Dominguete, disse à reportagem da Folha de São Paulo que o servidor exonerado pediu $1 por dose de vacina para que o contrato fosse fechado, o que geraria um desvio de 20 bilhões de reais. Os senadores aprovaram ainda requerimento para convocar o procurador da empresa e o servidor exonerado. Também foi aprovado requerimento de convocação para o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, falar sobre a denúncia feita pelo deputado Luiz Miranda, de que houve irregularidade na compra da vacina Covaxin. Em reportagem publicada nesta terça-feira pela Cruzoé, Luiz Miranda revela ter recebido proposta de propina para não atrapalhar a negociação da compra da vacina. Após a aprovação dos requerimentos, a CPI passou ao depoimento do empresário Carlos Wieser. Em seu pronunciamento, Wieser afirmou que não teve a intenção de faltar à primeira reunião da CPI, mas estava fora do país cuidando do pai idoso e da filha grávida. O empresário fez um pronunciamento onde citou vários trechos da Bíblia, disse que realiza serviços voluntários no Brasil e sempre teve a intenção de ajudar o país. Afirmou ainda que nunca participou do chamado gabinete paralelo. A minha disposição de servir o país, combatendo a pandemia e salvar vidas, faz com que eu seja acusado de pertencer a um suposto gabinete paralelo. Eu afirmo aos senhores, com toda a veemência, que jamais tomei conhecimento de qualquer governo paralelo. Se porventura esse suposto governo paralelo existiu, ou melhor, gabinete paralelo existiu, eu jamais tomei conhecimento ou tenho qualquer informação a esse respeito. E digo mais, jamais fui convidado, abordado, convocado para participar de qualquer gabinete paralelo. E essa é a mais pura expressão da verdade. Após concluir o pronunciamento, o empresário afirmou que não responderia às perguntas dos senadores, usando um habeas corpus concedido pelo Supremo, que garante que o investigado pode ficar em silêncio para não criar provas contra si.
Doravante, vou permanecer em silêncio. Ele vai permanecer calado em relação a todas as perguntas, como lhe assegura o habeas corpus. É fato que o depoente tem o direito assegurado pelo ministro Supremo de permanecer calado, mas também é fato de que poderá ouvir e deverá ouvir as perguntas. Perfeitamente. E assim será feito. Os senadores passaram a tarde inquirindo o empresário, mas ele se manteve em silêncio. O senador governista Marcos Rogério defendeu o Wizard. Logo após a fala inicial do empresário Carlos Wizard, o presidente da CPI deveria começar o discurso dele pedindo perdão ao empresário. Perdão ao povo brasileiro por promover esse constrangimento a um brasileiro que tem, ao longo do tempo, tentado oferecer parte do seu tempo e do seu patrimônio para fazer o bem às pessoas. Nesta quinta-feira, a CPI da pandemia tem na agenda a oitiva com o representante da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais 2.081 mortes por Covid-19 e pouco mais de 46.800 novos casos, no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. O mundo contabiliza mais de 182 milhões e 65 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus e quase 3 milhões 944 mil mortes por complicações da doença. Os Estados Unidos contabilizam mais de 33 milhões 663 mil casos e um total de 604.689 óbitos. A Índia se aproxima dos 30 milhões 363 mil contaminações. O Brasil tem mais de 18 milhões 557 mil pessoas que testaram positivo e registra 518.066 que não resistiram. A França passou dos 5 milhões 837 mil casos registrados da doença. E a Rússia tem mais de 5 milhões 449 mil diagnósticos confirmados até o momento. Ainda sobre a Rússia, o país enfrenta um novo aumento de casos da Covid-19. Pelo menos 151 mil pacientes de Covid estão hospitalizados no país e há apenas 182 mil leitos disponíveis. A Rússia sofre um aumento de contágios pela variante Delta. O Kremlin admitiu que o país não vai conseguir atingir a meta de vacinar 60% de sua população contra a Covid durante o outono na região. Na Rússia, a população desconfia das vacinas desenvolvidas no país, como a Sputnik, o que explica em parte esse fracasso. Para as autoridades de saúde, a conscientização da importância de tomar a vacina é a única forma de interromper definitivamente o curso do coronavírus e sua variante Delta, que apareceu na Índia e é responsável pela terceira onda na Rússia. Um professor especializado em praias afirma que é improvável que a mudança climática tenha sido a responsável pelo desabamento parcial de um prédio na Flórida. Pelo menos 18 pessoas morreram na tragédia e cerca de 140 seguem desaparecidas. O professor Steven Letterman disse que a elevação do mar representa uma ameaça para a costa alta e repleta de prédios do sul da Flórida, mas que não há evidências de que tenha influenciado na tragédia de Surfside. Os buracos que mais vemos estão na areia de Tampa, Orlando e todas as lagoas que você vê lá são buracos. Todos os nossos lagos aqui são escavações, eles são retangulares. Não vimos nenhum buraco para falar aqui no sul da Flórida, graças a Deus. Temos uma base de calcário muito mais espessa e sólida aqui do que lá. As autoridades prometeram uma investigação profunda para determinar as causas do colapso. Mas, no momento, a prioridade é resgatar as vítimas. Um comandante da unidade de socorristas israelenses que ajuda as autoridades americanas informou que as equipes de resgate encontraram mais corpos nesta madrugada. O comandante afirmou que não pode revelar o número preciso, porque as famílias ainda não foram notificadas. Cerca de 150 pessoas estão desaparecidas após a tragédia. E veja a seguir, doutor Jairinho tem um mandato de vereador cassado pela Câmara do Rio de Janeiro. E você vai conhecer o carro-avião, que pode circular no céu e na terra usando gasolina comum.
A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, em decisão unânime, cassou o mandato do vereador Jairinho. O parlamentar e a professora Monique Medeiros são acusados da morte do menino Henri Borel. Foi a primeira vez na história que um vereador teve o mandato cassado na Câmara do Rio. Com uma abstenção, 49 vereadores votaram a favor da perda do mandato de Jairo Trench Gonçalves, também conhecido como Jairinho, preso e réu no caso da morte do enteado Henri Borel, de 4 anos, em 8 de março. Durante a sessão, alguns vereadores destacaram o parecer do executivo da área de saúde, que afirmou que Dr. Jairinho tentou evitar que o corpo fosse levado para o IML, o que configuraria tráfico de influência. A sessão no plenário foi marcada após o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores aprovar, por unanimidade, na segunda-feira, o relatório pedindo a cassação do mandato. O ex-parlamentar e a namorada, a professora Monique Medeiros, estão presos desde o dia 8 de abril. Segundo o relator Luiz Ramos Filho, do PMN, os indícios de agressões de Jairinho contra o menino Henri Borel, que resultaram na morte da criança, foram decisivos para a cassação do mandato. Em sua defesa por escrito, Jairinho afirma que sempre foi um pai carinhoso, presente, amado pelos filhos e por todos os membros da família, quiçá por Henri. O documento também descreve Jairinho como uma pessoa caridosa e carismática, que formou uma legião de amigos e admiradores dentro da Câmara dos Vereadores. A defesa argumentou que o processo criminal contra o ex-vereador não transitou em julgado, portanto, não pode ser enquadrado por quebra de decoro. O ex-parlamentar também responde na polícia pelas agressões e tortura a outras 2 crianças. Jairinho era do Solidariedade, mas foi expulso do partido no dia de sua prisão. Nosso destaque agora são os Jogos Olímpicos. Pela primeira vez, as mulheres podem ter um protagonismo inédito. A participação feminina nas Olimpíadas de Tóquio pode surpreender. Com o equilíbrio na delegação brasileira entre os gêneros, o diretor de esportes da entidade, Jorge Bichara, acredita que o Brasil tem hoje entre 15 e 20 potenciais resultados do esporte feminino dentro dos Jogos. Caso as mulheres conquistem mais medalhas do que os homens, será um feito nunca antes registrado. Entre os destaques estão campeãs mundiais, como a boxeadora Bia Ferreira e a esgrimista Nathalie Moellhausen. Nos Jogos de Tóquio, o Comitê Olímpico Internacional espera atingir um equilíbrio histórico nos gêneros, com 48,8% de participação feminina entre os atletas presentes. A Rússia lançou uma nave de carga de sua base no Cazaquistão para abastecer a Estação Espacial Internacional. O foguete Soyuz 2.1 com a nave Progress MS-17 decolou com mantimentos e combustível. O acoplamento com a estação espacial está previsto para a próxima sexta-feira. A nave também transporta água potável, cilindros de ar e oxigênio, assim como mais de 1.500 quilos de equipamentos e materiais. As imagens da decolagem foram divulgadas pela agência russa Roscosmos. Em maio, o órgão havia anunciado que pretende enviar uma atriz e um cineasta à Estação Espacial Internacional em outubro para rodar o primeiro filme de ficção no espaço. E um carro voador está fazendo sucesso na Eslováquia, na Europa. Antes de começar a voar, precisou apenas de 2 minutos e 15 segundos para passar por uma transformação. Este é o professor Stefan Klein, no comando de um carro-avião híbrido que ele projetou com um motor BMW para circular tanto no céu como na terra com gasolina comum. Ele garante que o veículo pode, com o tanque cheio, voar cerca de 1.000 quilômetros a 2.500 metros de altura. Além disso, é capaz de transportar mais de 2 pessoas, a uma velocidade de 170 quilômetros por hora. No teste final deste modelo, foi feita uma viagem de pouco mais de meia hora. Como o carro do Dr. Stefan não foi desenvolvido para decolar de maneira vertical, foi necessário buscar uma pista de aeroporto. Sem problemas.
O pouso foi bem sucedido para depois acontecer uma nova transformação. O principal objetivo destes carros híbridos seria combater os problemas de tráfego nas grandes cidades. E este não foi o único carro voador desenvolvido até hoje. Esta aposta para o futuro neste setor já começou. O banco JP Morgan calcula que daqui a 20 anos este mercado poderá movimentar US$ 1,5 trilhão de dólares. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas com o pastor Josias Cruz, ele disse que precisamos acreditar todos os dias de nossas vidas na Igreja Virtuosa. O que significa amar a Deus mesmo quando as coisas não saem da maneira como achamos certo. João capítulo 2, versículos 23 e 24, isso é uma tradução da Nova Bíblia Viva, diz assim: por causa dos milagres, muitos creram em seu nome. Por causa dos milagres, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia muito bem. Preste atenção nisso aqui. Jesus não confiava neles porque os conhecia muito bem. É mais ou menos assim: eu conheço você. Diz que crê, mas não crê. Não, eu creio em Deus. Aí surge uma doença, uma enfermidade, ou o médico dá um diagnóstico que não era aquele que você queria ouvir. Aí a casa cai. A casa cai. Alguns começam a tirar para tudo quanto é lado, culpar pessoas por aquilo que está passando, quando elas deveriam estar de pé. A Igreja Virtuosa, ela não se curva, ela não se entrega. Olha o que a Bíblia diz, versículo de hoje, o versículo 12 de Provérbios 31. Ela, a Igreja Virtuosa, lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A Igreja Virtuosa, ela faz bem ao marido e não mal. O que seria fazer o bem para Deus? Acreditar nele. Guardar os ensinamentos dele. Acreditar na obra da cruz. Acreditar que Jesus realmente veio, tomou o nosso lugar e levou as nossas doenças e enfermidades, e isso inclui até o problema no casamento, inclui tudo. Tudo que mata, rouba e destrói, Jesus, ele levou. Isso é fazer bem. A Bíblia diz que a Igreja Virtuosa, ela faz bem ao seu marido e não mal todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Ela faz bem ao marido não só quando está tudo maravilhosamente perfeito, quando as coisas dão certo. Aí quando elas dão certo, oh, eu amo Jesus. Quando elas dão certo, oh, Deus é tremendo. Ah, por isso que eu amo esse Deus, porque olha, comprei, paguei, vendi, realizei. Deus é bom, né, pastor? Só que a Bíblia está dizendo que ela faz bem e não mal ao marido todos os dias da sua vida. Todos os dias inclui os mais difíceis que eu possa passar e você também. E que ninguém está livre de passar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, nós nos vemos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.